Como você reage quando surgem questões polêmicas, questões difíceis que possam provar o seu entendimento da Bíblia? E se for em uma reunião de família, no seu trabalho, na faculdade ou num bate-papo entre amigos? E se acaso a pessoa que te questiona se trata de um ateu, um agnóstico ou alguém que simplesmente se decepcionou com Deus e outros cristãos? O que você faz? Neste vídeo, você vai ver um desabafo de um cristão. Então pegue a sua Bíblia e vamos ter um papo reto. Fala comigo, sobrevivente do Apocalipse. Seja muito bem-vindo ao Papo Reto Cristão. Eu sou o Vitor Lopes, estudante de teologia com foco em apologética. Muitas vezes o Senhor coloca pessoas em nosso caminho com questões, desabafos, revoltas ou um entendimento torto sobre as verdades da palavra do Senhor. Nós não podemos simplesmente ignorar ou fugir, pois se trata de uma alma que tem muito valor ao nosso Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quando somos convertidos pelo Espírito Santo e passamos a ser seguidores de Jesus Cristo, é imprescindível a busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós somos chamados a apresentar Jesus e o seu sacrifício supremo e a sua proposta de salvação. Agora, como podemos falar de Jesus, sua salvação, seus ensinamentos sem estudar? Como apresentar algo que não conhecemos? Falar de tudo em torno da obra do Senhor usando somente a emoção ou algum suposto milagre não é o suficiente. Se você se converteu agora e passou a seguir Jesus, os primeiros passos que devem ser incluídos na sua vida cristã saudável são com certeza a busca pela intimidade com Deus, juntamente com a leitura e estudo verdadeiro da palavra. Agora, com todo o amor, eu preciso te falar uma coisa. Se você já tem um certo tempo de caminhada cristã, se você tem algum cargo de liderança ou participação com os trabalhos da sua igreja, se você é um líder, um evangelista, um obreiro, missionário ou pastor e não estuda profundamente a Bíblia, preciso te informar com todo amor e urgência. Você está sendo um péssimo seguidor de Jesus. Segundo Oséias 4, versículo 6, podemos concluir que a falta do conhecimento ou a rejeição do conhecimento da palavra de Deus traz a rejeição do Senhor. Tão grave que o próprio Deus menciona que não aceitará como sacerdote e também rejeitará os filhos daquele que não liga para o seu conhecimento. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16 está escrito: Tenho no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir a explicação da esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da sua boa conduta, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Muitas vezes nos deparamos com pessoas feridas e, em sua grande maioria, culpam a Deus e o seu suposto esquecimento. Também nos deparamos com pessoas revoltadas com Deus por algo que aconteceu no passado e hoje se declaram ateus, agnósticos ou descrentes. O Senhor é bom, maravilhoso e perfeito em tudo, totalmente inerrante em todos os caminhos que Ele nos coloca. Mas, se algo foge da nossa compreensão, mesmo sendo culpa dos nossos próprios atos e condutas, como declarar esse fato? Como mencionar a uma dessas pessoas que existem consequências para caminhos errados que ela mesma escolheu? Nós devemos aprender o manuseio correto da palavra de Deus, a palavra da verdade, conforme explicado em 2 Timóteo capítulo 2, para que essas pessoas não se afastem do foco por causa da nossa falta de conhecimento. Se você realmente entendeu a importância de aprender profundamente tudo o que puder sobre o Cristo que você segue, meu trabalho aqui neste canal está 50% finalizado. Algumas pessoas entendem que a teologia significa estudo sobre Deus, porém, eu prefiro definir de outra maneira, pois Deus não pode ser sondado, não pode ser estudado, nem pode ser verificado em seus modos de agir. Eu prefiro definir a teologia como o estudo do que Deus nos revela e também como o estudo do que Deus permite que nós possamos conhecer. Quando você abre a Bíblia, você está estudando teologia.
Eu já ouvi crentes e alguns líderes afirmando que nós devemos ter cuidado com o estudo da teologia, porque a letra mata. Pois é, mas essa afirmação não tem nada a ver com teologia. A letra mata significa viver debaixo da escravidão da lei. E mesmo que você seja capaz de obedecer toda a lei, a salvação ainda não seria pelo seu mérito de ter conseguido esse milagre. A salvação sempre é pela cruz de Cristo. Na verdade, se você parar para analisar, a lei de Deus foi nos dada para mostrar que nunca seríamos capazes de cumpri-la, ou seja, sempre estaríamos condenados. Então, como condenados sem saída, precisamos de uma expiação, de um escape, de um Salvador. E essa expiação, escape, esse Salvador, é o Senhor Jesus. É por isso que precisamos da sã doutrina. Agora pare os seus pensamentos por um momento e preste muita atenção nisso. Ninguém é capaz de ser salvo, pelo menos sem algum conhecimento teológico. Mas por quê? Porque é a teologia que define quem é Jesus, define o que é pecado, define o que é a cruz, define o que é a fé. É a teologia que define o que é o arrependimento. Se você não souber o que são essas questões básicas, não tem como você ser salvo, porque é a teologia que especifica a verdade do Evangelho de Cristo. E sem essa teologia, você vai acabar crendo em um outro Jesus. Talvez um Jesus que não salva ou que não possa salvar. Ou seja, um Jesus que você só procure para satisfazer as suas vontades, um que seja o seu mordomo particular, um Jesus que não te confronte. Ou talvez um Jesus que só te dê dinheiro e bens materiais, ou um que só te dê status e honras humanas. Talvez você crie em um Jesus que seja somente o seu serviçal e não o seu salvador. Enfim, sem teologia, você vai acabar adorando um Deus criado na sua própria imaginação. Todos nós somos teólogos de alguma maneira, porque todos nós temos alguma ideia de quem Deus é e alguma ideia de quem Jesus é. Alguns de nós temos a teologia correta e outros de nós temos a teologia errada. Mas, para sermos cristãos melhores, precisamos ser cuidadosos teólogos bíblicos. A ignorância não te levará ao reino de Deus. Existe uma necessidade básica de verdades que precisamos conhecer para poder nascer de novo. E isso é o quão importante a teologia se torna. Olha, eu já ouvi sair da boca de crente. Eu não quero esse negócio de doutrinas. Quero somente Jesus. Quem faz teologia fica aleluiado. Oh, quando você faz teologia, você acaba desacreditando da palavra de Deus. Não quero nem saber sobre essa coisa de teologia, só quero ser cheio do Espírito Santo. Mas foi o Espírito Santo quem escreveu toda a doutrina. A sã doutrina teológica aponta para toda a Escritura. E toda a Escritura aponta para quem é Jesus, quem nós cremos. Uma vez, um pastor, teólogo, professor de hebraico, um ótimo apologeta, chamado César Cavalcanti, ele citou uma frase que ficou gravada na minha mente. Você está disposto a fazer pela verdade o que muitos fazem pela mentira? Enquanto muitos de nós, que se chamam cristãos temente a Deus, estão preocupados somente com o seu divertimento, o seu ego, com o seu status, enquanto muitos de nós estão somente preocupados com posts do Instagram do que com as páginas da Bíblia, ou praticamente zerando o Netflix, maratonando séries, enquanto muitos de nós estamos assim, seitas extremamente organizadas e com muito conhecimento estão debruçadas nos treinamentos de seus membros e propagando heresias. Heresias que, infelizmente, por muitas e muitas vezes vão confundir e até desviar os seus filhos, seus familiares, seus amigos, porque, infelizmente, você não sabe respondê-las e muito menos defender o patrimônio da sua fé. O mundo grita com perguntas e muitos cristãos estão calados. Até quando? Se a fé vem pelo ouvir, o que acontece quando você não tem nada a dizer? Agora que você entendeu esse alerta, compartilhe esse vídeo com pessoas que ainda não entenderam como você. Se inscreva no canal, ative o sininho, temos vídeos toda sexta-feira às 19 horas. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, jamais sacrifique a verdade no altar da paz. Tchau!